Seja muito bem-vindo, lindo ser de luz, porque existe uma percepção que pode ter acontecido recentemente na vida de alguém que observa você em silêncio. Por muito tempo, essa pessoa pode ter enxergado apenas aquilo que estava diante dos olhos. Seu jeito de falar, sua aparência, sua maneira de agir, talvez até suas dificuldades e momentos de insegurança. Mas alguma coisa mudou na forma como ela percebe você. E o mais interessante é que essa mudança pode não ter acontecido depois de uma grande declaração, de um encontro extraordinário ou de uma demonstração evidente de carinho. Pode ter acontecido justamente em um momento simples, quando você estava sendo você mesmo, sem tentar impressionar ninguém. Foi ali que alguma coisa parece ter atravessado a percepção dessa pessoa. Ela pode ter começado a perceber que existe em você uma profundidade que não aparece de imediato. Um brilho que não depende de aparência, de palavras bonitas ou da atenção que você recebe. Um brilho que vem daquilo que você carregou, superou e continuou sendo, mesmo quando ninguém estava olhando. Talvez isso explique uma sensação estranha que você vem sentindo ultimamente. Talvez você tenha percebido que alguém passou a olhar diferente, a prestar mais atenção, a procurar pequenos motivos para estar perto ou simplesmente a observar você com uma curiosidade que antes não existia. Pode ser que você tenha notado uma mudança no comportamento dessa pessoa, mas ainda não tenha entendido o motivo. Uma conversa que antes era superficial começou a ganhar outra qualidade. Um olhar permaneceu por alguns segundos a mais. Uma pergunta aparentemente simples veio acompanhada de uma atenção incomum. Ou talvez essa pessoa tenha começado a lembrar de detalhes que você nem imaginava que ela tivesse percebido. Quando alguém começa a enxergar a essência de outra pessoa, pequenos detalhes passam a ganhar um significado diferente. E existe uma coisa muito bonita nessa história. Você provavelmente não precisou fazer nada para que isso acontecesse. Na verdade, pode ter sido justamente quando você parou de tentar ser compreendido que começou a ser percebido de verdade. Existe uma fase da vida em que você se cansa de provar seu valor. Você deixa de explicar cada sentimento, deixa de correr atrás de quem não demonstra interesse, deixa de tentar convencer alguém sobre aquilo que você é. E quando isso acontece, sua presença muda. Você fica mais silencioso, mais seletivo, mais consciente do próprio valor. Não porque se tornou frio, mas porque finalmente entendeu que nem todo mundo precisa ter acesso às partes mais profundas do seu coração. Essa pessoa pode ter percebido exatamente isso. Pode ter percebido que existe uma força tranquila em você. Uma força que não precisa fazer barulho. Talvez ela tenha observado como você trata alguém que não pode oferecer nada em troca. Talvez tenha visto sua paciência em uma situação difícil. Talvez tenha percebido maneira como você consegue sorrir mesmo depois de atravessar dias que ninguém conhece. Talvez tenha escutado alguma coisa que você disse casualmente, somente depois entendido a profundidade daquela frase. Às vezes, uma pessoa passa muito tempo perto de alguém sem realmente enxergá-lo. E então acontece um pequeno instante de lucidez em que tudo parece se reorganizar. Ela começa a pensar, como eu não percebi isso antes? É possível que essa descoberta tenha provocado até certa inquietação nessa pessoa. Porque quando alguém percebe tarde demais o valor de uma presença, começa a rever acontecimentos antigos. Conversas ganham novos significados. Gestos que pareciam comuns passam a parecer especiais. Momentos que foram ignorados começam a ser lembrados. Talvez ela esteja repassando mentalmente situações que vocês viveram e percebendo que havia sinais de carinho, cuidado ou conexão que ela não soube reconhecer naquele momento. Isso não significa que exista uma certeza sobre o que ela fará daqui para frente, mas existe uma possibilidade muito forte de que alguma coisa tenha mudado dentro dela. E talvez a parte mais delicada seja esta. Você pode ter passado tanto tempo desejando que alguém percebesse seu valor que, quando finalmente essa percepção começa a acontecer, você já não esteja mais esperando por ela. Isso pode parecer contraditório, mas é uma transformação muito importante. Quando você deixa de depender do olhar de alguém para reconhecer quem você é, qualquer reconhecimento externo deixa de ser uma necessidade e passa a ser apenas uma confirmação bonita. Seu brilho não nasceu quando essa pessoa percebeu. Ele já estava aí. Ela apenas demorou para enxergá-lo. Quero que você pense por alguns segundos em quantas vezes diminuiu sua própria luz para caber na expectativa de alguém. Quantas vezes você ficou em silêncio para não parecer intenso demais? Quantas vezes escondeu sentimentos para não assustar alguém?
Quantas vezes fingiu não se importar quando, por dentro, aquilo significava muito? E quantas vezes aceitou menos do que merecia porque acreditava que precisava manter determinada pessoa por perto? Talvez esta mensagem esteja chegando justamente para tocar nesse ponto. O valor que existe em você não aumenta quando alguém escolhe você e também não desaparece quando alguém vai embora. Continue acreditando no amor, mas não aceite qualquer forma de amor apenas porque sente falta de receber afeto. O que essa pessoa está começando a perceber pode ser importante, mas aquilo que você está começando a perceber sobre si mesmo é ainda maior. E antes de continuarmos, existe uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com você. Talvez essa mensagem esteja alcançando pessoas em lugares completamente diferentes, mas que carregam uma experiência emocional parecida. A sensação de finalmente serem vistos depois de muito tempo se sentindo invisíveis. Então me conte nos comentários de onde você está ouvindo esta mensagem hoje. Pode escrever sua cidade ou seu estado. Eu gosto de imaginar essa conversa chegando a diferentes lugares e encontrando pessoas que, cada uma à sua maneira, estão vivendo uma transformação silenciosa no coração. Existe ainda outra possibilidade que merece sua atenção. Essa pessoa pode não estar impressionada apenas com sua aparência ou com aquilo que você demonstra quando está feliz. Ela pode estar começando a admirar justamente aquilo que você tentou esconder. Sua sensibilidade. Sua forma de se preocupar, sua capacidade de perceber mudanças no ambiente, sua memória para pequenos detalhes, seu jeito de ouvir, a maneira como você consegue entender alguém sem exigir muitas explicações. Talvez ela tenha percebido que, perto de você, existe uma sensação diferente, uma sensação de acolhimento que não é facilmente encontrada em qualquer lugar. Isso pode explicar por que essa pessoa parece confusa. Quando alguém encontra uma conexão que não esperava, pode não saber imediatamente o que fazer com aquilo. Pode observar antes de agir. Pode aproximar-se e depois recuar. Pode tentar entender se o que sente é admiração, carinho, saudade, atração ou algo mais profundo. Por isso, não transforme cada pequeno sinal em uma promessa. Observe. Permita que as atitudes falem. Se houver interesse verdadeiro, ele terá espaço para amadurecer através de comportamentos consistentes, não apenas através de momentos intensos. E talvez você esteja entrando justamente em uma fase em que não precisa mais perseguir respostas. Você pode deixar que as coisas se revelem no tempo certo. Se essa pessoa realmente estiver começando a enxergar seu valor, será possível que a aproximação aconteça de uma maneira diferente daquela que você imaginou. Pode surgir uma conversa inesperada, uma pergunta mais pessoal, uma tentativa de recuperar contato, um gesto que demonstre que ela esteve prestando atenção. Pode ser algo pequeno, mas carregado de significado. E, se isso acontecer, lembre-se de não abandonar a pessoa que você se tornou apenas para recuperar uma versão antiga daquela relação. Quero também que você faça uma pequena afirmação para si mesmo. Não como uma promessa mágica, mas como uma forma de lembrar seu próprio coração daquilo que ele merece. Escreva nos comentários: eu não preciso diminuir minha luz para ser amado. Quem chegar até mim aprenderá a reconhecer quem eu sou. Deixe essa frase ali como uma escolha consciente. Porque talvez você tenha passado muito tempo esperando que alguém percebesse sua beleza interior, quando agora chegou o momento de você mesmo parar de questioná-la. Existe uma diferença enorme entre querer ser escolhido e saber que merece ser escolhido. A primeira situação coloca seu valor nas mãos de outra pessoa. A segunda devolve seu poder para dentro de você. E talvez seja justamente essa mudança que esteja tornando sua presença mais perceptível. Quando você deixa de implorar atenção, sua energia emocional muda. Quando deixa de tentar convencer alguém, sua autenticidade aparece. Quando aprende a caminhar sem carregar o peso da aprovação alheia, você começa a ocupar seu próprio espaço de uma maneira diferente. Talvez essa pessoa só tenha percebido agora porque precisava amadurecer para enxergar. Talvez experiências anteriores tenham feito com que ela valorizasse outras coisas. Talvez tenha precisado perder algumas ilusões para reconhecer uma conexão verdadeira. Talvez tenha comparado diferentes formas de relacionamento e descoberto que aquilo que existia entre vocês possuía uma qualidade rara.
Nós não podemos afirmar exatamente o que se passa dentro do coração de alguém, mas podemos reconhecer que as pessoas mudam sua percepção quando a vida lhes mostra aquilo que antes não conseguiam valorizar. Por isso, não transforme essa revelação em ansiedade. Não fique procurando sinais em cada movimento. Não passe seus dias tentando descobrir quando essa pessoa vai aparecer. Viva, cuide da sua vida, faça seus planos. Permita-se sorrir por motivos que não tenham relação com essa pessoa. Porque se houver um reencontro, uma conversa ou uma nova aproximação, você estará chegando até ela inteiro, não esperando que ela complete alguma coisa que faltava em você. E existe uma beleza especial nisso tudo. Talvez alguém esteja finalmente percebendo aquilo que você passou tanto tempo sem conseguir explicar. Você não precisava ser perfeito. Não precisava ter todas as respostas. Não precisava estar sempre forte. O que torna sua alma especial pode justamente ser a combinação entre sua sensibilidade e sua resistência. Você sentiu muito e continuou. Você se decepcionou e continuou acreditando. Você teve momentos em que pensou em desistir do amor. Mesmo assim, alguma parte só continuou esperando por algo verdadeiro. É possível que essa pessoa tenha percebido essa força justamente em um momento em que você acreditava estar mais vulnerável. E isso é importante. Às vezes, aquilo que você considera uma fraqueza é exatamente aquilo que faz alguém se aproximar emocionalmente. Sua sinceridade pode tocar. Seu jeito cuidadoso pode despertar admiração. Sua maneira de não desistir facilmente das pessoas pode permanecer na memória de alguém por muito tempo. Então, se nos próximos dias você perceber uma mudança sutil no comportamento de alguém, não tenha pressa para definir o que significa. Apenas observe. Existe uma história que pode estar se reorganizando, mas você não precisa escrever o final antes que os próximos capítulos aconteçam. Que você siga seu caminho com o coração mais leve, sem perseguir respostas e sem apagar sua essência para caber na vida de ninguém. Se houver uma aproximação, que ela venha acompanhada de respeito, sinceridade e reciprocidade. Se houver uma conversa, que ela traga clareza. Se houver um sentimento crescendo, que ele encontre espaço para amadurecer com tranquilidade. E se esta mensagem chegou até você justamente em um momento em que precisava lembrar quem é, guarde isso. Algumas pessoas podem demorar para enxergar seu brilho, mas você não precisa esperar que elas abram os olhos para começar a viver plenamente sob a sua própria luz.